Flamengo ter uma SAF, ou se tornar uma SAF. Não basicamente o que é no Botafogo, por exemplo, no Vasco e até mesmo no Cruzeiro, sendo vendido aí quase da totalidade. No Vasco foi vendido 70% e o Pedrinho tá lá dizendo que não pode fazer nada. Óbvio que não pode fazer nada, ele só é dono de 30%. Hoje o Botafogo pertence ao John Textor, no caso do Cruzeiro é o Ronaldo, Fenômeno, e no Flamengo seria uma SAF diferente, seria de 25%, pelo menos é o que Landim propõe nos bastidores, nas reuniões, mas quem me garante que desses 25% não vai se tornar 51%, ou 60%, ou 80% futuramente? Isso é algo que precisa ser muito discutido. Eu, particularmente, sou contra o Flamengo se tornar SAF nesse momento. Depois de ouvir, ler, escutar, conversar com pessoas, nada me fez acreditar que para o Flamengo nesse momento seria bom. E como o BRB sabe que existe a possibilidade, botou essa cláusula aí no contrato de renovação com o Flamengo. Ou seja, se o Flamengo se tornar SAF nos próximos 2 anos, o BRB pode rescindir o contrato com o Flamengo. E por falar em Landim, ele foi criticado em um grupo de WhatsApp da sua base aliada pelas declarações que ele deu em entrevista à Rádio CBN. Ele foi acusado de, entre aspas, abrir mão do Gabigol, dando a entender que o Gabigol não faz parte mais dos planos, que não está nem aí, que o Gabigol, se o Gabigol vai continuar ou não. E o Landim foi e respondeu, tá? A gente teve acesso aí aos prints dessa conversa e ele disse o seguinte: não estamos abrindo mão, não. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal, não tenho dúvida disso. Gente, olha só, vamos lá, nessa eu tô com o Landim. Gente, não é porque é o Gabigol, que é ídolo, que tem que aceitar tudo. A renovação que o Flamengo havia acordado em outubro do ano passado, e que quase foi assinada esse ano, era um escárnio, era um absurdo. Estávamos falando de um Gabigol vivendo um péssimo momento, que ia ter um aumento salarial bem importante, a verdade é essa, e um contrato de até 5 anos. Mas por que isso? Por qual motivo? O Gabigol não vinha jogando nada na ocasião, não fazia o menor sentido dar um contrato de renovação desse para Gabigol. Não sei por qual motivo a diretoria recuou, se foi repercussão negativa, se foi pressão interna, ou se foi tudo isso e muito mais. Fato é que a diretoria fez certo, e o tempo mostrou. Imagina se tivesse renovado e ele agora com a possibilidade de ganhar a suspensão de até 4 anos. Sim, ele pode receber uma punição de 4 anos. A partir do momento que ele recorre ao CAIS, a gente já falou isso aqui, ele tem esse risco, e é um risco grande. E há quem diga, há advogado que diga que o melhor para o Gabigol não era nem ele recorrer, aceitar a punição de 2 anos e ainda comemorar que já tem 1 ano cumprido, mesmo não tendo cumprido. Ele só ficaria mais 1 ano sem poder jogar. Então, galera, assim, o assunto Gabigol tá dando o que falar nos bastidores. Tá criando um debate muito grande nos bastidores, mas pela postura do Landim, nessa eu estou com ele. Você, embora seja o Gabigol, ídolo dessa nova geração, fez muita coisa para o Flamengo e com o Flamengo, mas não dá para aceitar tudo que o atleta propõe, tudo que o atleta exige. Ainda mais agora, com essa confusão toda envolvendo a justiça, a punição. Nós não sabemos qual será o futuro do Gabigol no Flamengo. Não tem como prever. Quem falar que o Gabigol vai renovar, está chutando. Quem falar que o Gabigol não vai renovar, também está chutando. Nada vai acontecer antes que não tenha uma definição envolvendo a parte jurídica dele. Os advogados ainda estão trabalhando no processo para pedir, para dar entrada no novo processo lá no CAIS. Ainda nem teve isso. Deram entrada apenas no recurso para ele poder treinar, jogar novamente, mas ainda vai ter um julgamento. Então, assim, galera, essa novela ainda vai acontecer muita coisa, não tem como prever nada agora.
Para finalizar nosso vídeo, galera, informação da Raíssa Simplício: Flamengo pretende contratar lateral esquerdo nível Carlinhos. Quando fala nível Carlinhos, entre aspas, é mesmo custo, um custo extremamente barato. Por quê? Abriu uma janela doméstica, agora dia 1º de abril, hoje no caso, e vai até o dia 19. Essa janela doméstica dá a possibilidade do Flamengo monitorar alguns nomes para a lateral esquerda. Essa é a ideia do Flamengo. Por quê? Ayrton Lucas e Vinha podem ser convocados para suas respectivas seleções durante a Copa América. E o Flamengo não teria lateral esquerdo durante 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Essa estreia da Libertadores e também dos próximos jogos, Gabigol tem sido assunto ainda com a diretoria do Flamengo. E a gente vai ver o que o Landim falou sobre ele. Vamos ver? Entrevista aos nossos companheiros de rádio CBN, abre aspas para Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que leva o contrato dos jogadores até o fim e renova no final. A gente vai fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Certamente vamos querer contar com o Gabigol, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo. Fecha aspas aí um trechinho dessa entrevista do Rodolfo Landim à rádio CBN. E aí cai muito na discussão logo quando sai a punição ao Gabigol, né? Talvez essa renovação já tenha se arrastado muito por conta da espera por essa decisão, do que seria esse julgamento do Gabigol, né? Junto ao pessoal do antidoping. Agora, tem essa suspensão, o Flamengo correndo atrás, até mais cedo, inclusive, o Pedro Ivo Almeida trouxe no F90 que o pessoal da defesa do Gabigol deve entregar entre hoje e amanhã também essa defesa ao Comitê Internacional para tentar reverter isso, mas o fato é que, lógico, que impacta para o Flamengo essa questão da renovação, essa indecisão do quando ou como pode contar com o Gabigol, e eu acho que até para as outras propostas que o Landim fala que vão chegar, muitos clubes no Brasil se interessariam em ter Gabigol, foi assunto no início da temporada, mas também é um impacto, né? Você não saber quando vai poder contar com ele. Só em abril do ano que vem? Vai estender? Vai diminuir? Como vai ficar? Acho assim, o primeiro ponto é que realmente neste momento o Gabigol tem coisas mais importantes para se preocupar. Eu acho que realmente esse assunto de renovação, onde ele vai jogar o ano que vem, por exemplo, é secundário. Porque a gente está falando de uma temporada inteira que ele está prestes a perder. Mais do que isso, você indo para o caso, você pode correr o risco, inclusive, de um novo julgamento pegar mais tempo ainda do que os 2 anos um ano ainda que ele tem que cumprir. Dito isso, eu vejo um discurso do Flamengo desde alguns meses, sempre de muita cautela, de não empolgar. Claro que a gente pode trazer várias impressões disso, talvez ele esteja só sendo sincero, honesto. Porque a gente tem um fato, de um jogador que tem menos de 1 ano de contrato, com 6 meses ele pode já decidir o futuro dele e ponto. Mas é claro que a gente está falando de um atleta que tem muita identificação com o clube e tal. Então, eu já vejo até o próprio... quando ele fala assim, a gente vai oferecer e ele que tome a decisão dele. Eu já vejo o clube jogando pro atleta e falando, talvez eu não me esforce tanto, mas eu vou fazer alguma coisa, porque se quis sair foi o Gabigol que quis, não foi a gente. Então, vai ser realmente algo... principalmente no meio dessa questão do julgamento, que para mim é menos relevante, mas vai ser algo que para os próximos meses vai pegar. Um empurrando daqui, outro empurrando dali, vai começar a pipocar de novo, que daqui a pouco mais um clube que é ele, é o Corinthians, é o Palmeiras, daqui a pouco é o Bahia, daqui a pouco é o Cruzeiro. É isso, os dois lados vão trabalhar para fazer o que quer. O que está muito claro na minha cabeça assim, é que realmente eu não sei o que o Flamengo quer com tudo isso. O Flamengo, para mim, passa um ar de muito... não sei se quer, se não quer, se quer muito, se quer pouco. Então, toda hora a gente vê essas declarações e, assim, isso vai dar muito pano para manga. Aí a gente vai discutir bastante o futuro do homem. Que o Flamengo já quis mais, isso é muito óbvio, né? Até porque a gente está falando de um jogador que não é tão utilizado pelo Tite já desde quando o Tite chega, né? Então, assim, o Flamengo, ele demonstrou ter uma vida para além do Gabriel. E para mim, assim, é um jogador que encaixa em muitos clubes. É uma situação muito delicada porque é um ídolo do Flamengo, não é o tipo de jogador que você dispensa dessa forma. É importante para elenco, é importante para situações de jogo,
mas o Flamengo já quis mais. Isso é um fato, né? Assim, acho que até para os outros clubes a situação hoje é muito delicada. Os outros clubes que na temporada passada já demonstraram interesse e esbarraram numa situação financeira que é alta, hoje eles precisam recuar um pouquinho, vai passar muito por esse tempo. O Gabriel, ele ainda é novo para o futebol, acho que ainda tem muita coisa para acontecer para ele, mas como que vai impactar se essa decisão de 1 ano, pelo menos, ela for mantida? Porque aí vem a questão física, vem a vontade do jogador, porque vai depender só dele, ele não terá mais uma estrutura de clube para poder usufruir, vai depender dele permanecer nessa condição física para poder voltar a jogar bola. Então, acho que até os outros clubes, eles vão dar uma recuada para esperar essa situação ser definida, mas o Flamengo, eu acho que ele vai chegar ali, talvez, num determinado limite, que hoje, pensando no Gabriel, ele já é baixo, ele já deixou isso muito claro na temporada passada, quando falou que a prioridade eram outros jogadores de renovação, até o próprio Bruno Henrique, e aí o Gabriel vai decidir o que ele quer para a carreira dele. Com o Gabigol ausente, mas com o Pedro resolvendo bastante a parada para o Flamengo. Olha aí, os números de Pedro no Campeonato Carioca. 11 jogos, 11 gols. Marcou 2 gols no jogo de ida da final contra o Nova Iguaçu. Na tela pra gente os números do Flamengo, aproveitamento da equipe até a estreia na Libertadores. A gente traz os anos anteriores. Para 2024, o Flamengo chega para esse primeiro jogo com 81% de aproveitamento na temporada. Em 2023, 67% e em 2022 chegou com 71% de aproveitamento. Esse ano são 10 vitórias e 4 empates. Flamengo que enfrenta o Milionários fora de casa, na Colômbia. E é para lá que a gente vai direto com a nossa dupla. Mendel Vidlovski e Eugênio Leal chegando a este Sport Center. Um Flamengo que chega pelo menos com aproveitamento melhor esse ano nessa estreia, né, amigos? Talvez a confiança também mais lá no alto. Sejam bem-vindos, um beijo para vocês. Chega bem diferente para essa estreia na Conmebol Libertadores. Estou aqui com o Eugênio Leal em frente ao hotel onde a concentração do Flamengo para essa partida contra o Milionários, estreia do Flamengo na Conmebol Libertadores, no estádio El Campín, aqui em Bogotá. A gente viu aí o histórico do Flamengo nas últimas temporadas, no começo da temporada, e a gente até lembrava, né, em relação ao ano passado, um cenário parecido em relação aos jogos. A estreia na Libertadores no meio das duas finais do Campeonato Carioca. No ano passado, o Flamengo venceu a primeira partida contra o Fluminense, foi jogar contra o Alcas, poupou vários jogadores, acabou se complicando, perdeu e depois perdeu para o Fluminense, segunda partida, e aí o Vitor Pereira foi demitido logo depois da decisão do Campeonato Carioca. Mas desta vez, Eugênio, uma situação bem diferente. O Flamengo chega de uma forma diferente para essa estreia na Conmebol Libertadores. Boa tarde. Boa tarde, Mendel. Beijo, Glaucia, pessoal do estúdio. É isso, a situação é diferente a começar do ano passado, né? Porque essa solidez que a gente percebe no Flamengo hoje tem muito da chegada antecipada do Tite e da sua comissão técnica, ainda em 2023, naquela reta final. Ali ele já consegue começar a dar as diretrizes dele, implantar a filosofia de jogo, conhecer melhor o elenco, entender as carências, solicitar as contratações. Algumas vieram, contratações importantes, De La Cruz, Vinha, Léo Ortiz, embora Vinha e Léo Ortiz ainda sejam reservas, mas são jogadores que incorporam muito o elenco do Flamengo, que chega muito bem, chega com muita solidez defensiva, chega com bons resultados. É verdade, campeonato estadual, você pode tirar um pouco do peso pelo nível dos adversários, mas a gente percebe pelo Flamengo, pelo que o Flamengo tem conseguido fazer. Ser uma equipe, como o Tite adora lembrar, muito equilibrada e com a bola no pé, sempre muito forte, também pela qualidade individual dos seus jogadores. Então, sim, parece um cenário bem diferente daquele trágico início de Libertadores do ano passado para o Flamengo, quando você falou, né? Perdeu a estreia da Libertadores, acabou ficando em segundo no grupo, né? Perdeu a final do Carioca para o Fluminense. Hoje parece pouco provável que isso aconteça de novo, né? No final de semana contra o Nova Iguaçu. E depois ainda perdeu o jogo para o Maringá na Copa do Brasil, já tendo demitido o então técnico Vitor Pereira, que ano passado, quando assumiu o Flamengo, chegou já no meio de janeiro, ou no meio de janeiro, com alguns dias de janeiro, com pouco tempo para implantar as ideias dele. E é claro, não tinha o conhecimento de causa do futebol brasileiro, do Flamengo, que o Tite conseguiu adquirir com toda a sua estrada dentro do futebol aqui não, aí do Brasil, já que nós estamos aqui na Colômbia, onde ele também tem bons
resultados aqui jogando pelo Corinthians. É isso mesmo, os jogadores do Flamengo chegam em momentos diferentes. O Fabrício Bruno chega depois de uma boa passagem na seleção brasileira, titular contra a Inglaterra, titular contra a Espanha. Na frente o Pedro fez 2 gols no primeiro jogo da decisão do Carioca na vitória por 3-0. O Gabigol não vem para cá, né? Está punido pela comissão antidopagem. O presidente Rodolfo Landim disse que vai atrasar um pouco essa renovação de contrato, vai ficar mais para o fim do ano, então o Gabigol no meio do ano já pode assinar um pré-contrato. Jogadores que estão aqui chegam um bom momento. E o Gabigol nessa situação que já não era muito favorável para ele, agora fica uma situação ainda mais complexa para ele no Flamengo. Muito difícil. A gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, mas isso tende a demorar muito para acontecer, essas cenas dos próximos capítulos. Acrescentar o que eu falei, que ano passado o Flamengo teve ainda, no início da temporada, a Supercopa do Brasil, que ele tinha perdido para o Palmeiras, e o Mundial de Clubes, quando ele foi eliminado pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Então isso tudo somava num momento muito difícil do clube, que hoje não existe. Chega com uma tranquilidade pouco comum em Flamengo. E chega depois de um jogo que ele venceu, talvez a única questão tenha sido essa. Acho que o Nova Iguaçu não foi um bom teste para o Flamengo. Foi um jogo que o Flamengo controlou dentro de alguma tranquilidade e talvez o Nova Iguaçu não tenha exigido o que o Flamengo precisaria para um jogo fora de casa em Libertadores. Mas a gente sabe, pelo que mostrou contra o Fluminense, que esse time pode dar muito mais do que deu. Jogou meio que com um freio de mão puxado no último sábado. Glaucio, o Eugênio falava do Tite, o Tite que venceu aqui o Milionários com o Corinthians em 2015, depois na campanha, né, antes, na campanha de 2012 do título, 3 jogos na altitude, não perdeu. Depois nas eliminatórias para a Copa de 2018, para a Copa de 2022 também, não perdeu na altitude. Tite, o preparador físico Fábio Maceridian. Então, realmente tem uma experiência boa na altitude, aqui 2.600 metros. O Eugênio chegou aqui, estava sentindo pouco. Agora ele queria vir a pé do estádio para cá, entrevistou manequim no estádio, já está voando o Eugênio, não sente mais nada da altitude. Talvez a velocidade da bola, isso vai ser um tema no treinamento do Flamengo hoje, mas está voando o Eugênio aqui, já está totalmente adaptado à altitude de Bogotá, Glaucia. Vou pedir para os dois seguirem conosco, para a gente também passar informações do Milionários na sequência. Mas antes passar aqui com os companheiros do estúdio também um pouquinho desse início de temporada do Flamengo. No pós-jogo, até no sábado, né, depois da vitória diante do Nova Iguaçu, o Tite e o César Sampaio, que foram à entrevista coletiva, foram perguntados sobre o início do trabalho ainda no ano passado. Tite reiterou aquela coisa de que ele não queria começar mesmo a trabalhar ainda em 2023, mas viu a necessidade. E eu acho que isso reflete muito a diferença que fez. Ele chegar antes do que ele tinha como ideia, né, de começo de trabalho, para já estar nesse 24 com as coisas um pouco mais organizadas. E acho que reflete muito no que o Flamengo tem apresentado nesse início de temporada. Esse time do Tite já muito bem organizado e chegando com esse desempenho muito bom para esse primeiro jogo de Libertadores. Foi muito importante para ele, primeiro, sentir o elenco. Eu acho que isso ficou muito claro, como ele sentiu principalmente as necessidades que o elenco tinha, já que o Flamengo foi no mercado em janeiro e trouxe peças importantes, como o De La Cruz, por exemplo, que já queria um tempo. Mas principalmente o discurso. Eu acho que, de uma maneira geral, o grande mérito do Tite foi ter conseguido tatear muito bem esse elenco, entender as necessidades dele e vender muito bem a ideia. Porque hoje é um Flamengo que, primeiro, fisicamente é um time muito mais inteiro do que a última temporada. A última temporada ela foi atípica por conta dessas necessidades no começo do ano, onde você teve que pular processo, pular etapas para já estar fisicamente muito bem e as coisas acabaram não dando certo. E eu vi um Flamengo na temporada passada fisicamente oscilando muito. Esse time já é um time com mais energia, com mais capacidade de pressionar e que comprou a ideia. Acho que isso está muito claro. O time do Flamengo hoje ele é mais humilde, eu vou colocar entre aspas, porque é um time que a gente sabe que com bola tem muita qualidade, mas tem mostrado humildade sem a bola. A gente vê jogadores fisicamente melhores, mas também muito mais ligados nas necessidades que o modelo do jogo que o Tite pede. O Flamengo tem um pé de pressiona mais forte, o Flamengo é um time que fisicamente se impõe também dentro dos jogos. Então, assim, logo que a gente tem falado do quanto é a exigência de um campeonato carioca. A própria fase de grupos de Libertadores, eu não acho que a exigência seja tão grande, apesar de achar que é maior do que a do carioca. O Flamengo ainda vai ser muito testado, mas pelo que a gente vê, o norte, o caminho que o trabalho tem levado, é um ano de muito otimismo pro rubro-negro. Acho que quem não tá empolgado, quem não tá iludido, tá errado. Porque é só a gente retomar um pouquinho, né? Nesse mesmo momento da temporada,
a gente já não necessariamente questionava, né? Mas questionavam-se e a gente aqui trazia sobre o trabalho do Vitor Pereira, já no comecinho da temporada, que já tinha ruídos, trabalho de Paulo Souza. Então, assim, o Flamengo ele não terminou as últimas 2 temporadas com o técnico que levou o time para Libertadores, né? No início, assim, que jogou, que estreou com a equipe em Libertadores. E a gente não consegue pensar isso com o Tite agora. Com o Tite parece realmente uma coisa muito mais sólida, porque o trabalho dá muito resultado dentro de campo, o ruído externo também reduziu muito, isso é muito importante. Com o Tite, não que ele resolveu todas as questões, mas pelo menos conseguiu concentrar muito mais o trabalho dentro de campo mesmo com os atletas. Então, quando a gente vê o Flamengo desempenhando, o Flamengo não tomando gols, o Flamengo muito bom no sistema defensivo também, isso é mérito do Tite. Os meninos pontuaram já a questão de fôlego, de altitude, coisas que o Flamengo vai ter nesse grupo de Libertadores também como adversários. No sorteio, o pessoal do Bolívar ficou todo feliz. Teve gente feliz, né? Teve atleta que não comemorou, teve atleta que comemorou. Agora, e aí, hein, na Colômbia, Mendel e também Eugênio? Como que a turma do Milionários está encarando esse confronto contra o Flamengo? Também uma grande oportunidade para essa turma ou vendo como o principal adversário desse grupo? Qual que é o sentimento dos colombianos? Eugênio, o sentimento é que o empate até pode ser considerado um bom resultado, né, pro Milionários. Acho que há um respeito, há uma compreensão da força do Flamengo, mas há também sempre uma esperança, né? Futebol é dentro das 4 linhas, e eles jogam com a torcida, jogam ali no estádio onde eles estão acostumados, sabem todos os caminhos, velocidade da bola, vem de 2 vitórias, então é aquela sensação. Sim, vem um adversário muito forte, mas por que não tentar? Temos que tentar, o Milionários precisa muito. Acho que eu encaro um pouco essa Libertadores por Milionários como uma espécie de uma prova de fogo, porque é um projeto que ele vem no âmbito local, ele vem sendo bem sucedido. O Milionários tem sempre disputado os campeonatos, chega, se não na final, se não ganha o campeonato, é o atual supercampeão aqui, né? Ganhou no início do ano do Júnior, mas ele está sempre perto ali, é um time consistente. Então, para o cenário local, é uma força muito grande. Mas no âmbito internacional não conseguiu ainda quebrar essa bolha, né? Quebrar a casca do ovo e se colocar. Eu acho que essa Libertadores pode ser um pouco disso para eles. Então, mas assim, o pior de tudo é que começa contra talvez o time mais forte do continente hoje. Mas é respeito mas com um pouco de esperança junto também, porque vão jogar em casa. É um time histórico aqui, né? Todo mundo lembra da época dourada, com Di Stefano, Pederneira, depois Mengalvio, e teve um momento aí de baixa, agora se recuperando. Nesta temporada ficou aí 7 jogos sem vencer, depois venceu o clássico contra o Santa Fé, depois venceu a partida contra o Fortaleza. E o Leonardo Castro, The Killer, é a dúvida, porque ele é o artilheiro do time, centroavante, fez 5 gols, 2 assistências na temporada, vem de lesão. A dúvida se ele estará entre os titulares nessa partida contra o Flamengo. Vamos ver qual vai ser a decisão do técnico, né, do Alberto Gamero, se deixa no banco para entrar no segundo tempo ou se começa jogando. A questão mais é a parte física, né, quanto tempo ele terá para jogar. Lembrar que não tem o zagueiro Andrés Linas, que é um dos principais atletas ali do sistema defensivo, jogador de muito boa técnica, muito boa qualidade, mas tem ali peças fundamentais, né, como o Davi Macalister Silva, que é um jogador que passou praticamente a vida inteira no clube, está com 37 anos, mas que é um símbolo, já tem mais de 400, completou recentemente 400 jogos pelo Milionários. Tem o Daniel Catanho, camisa 10, que chega muito bem na área. Então tem outros jogadores também, Larry Vázquez, o volante, é bom jogador também, que dão uma consistência ao time. Não tem a grande estrela, mas tem um time coletivamente bem resolvido. Mas é claro, assim, você vai colocar, bota para pesar ali, vai pesar sempre a balança mais pro lado do Flamengo pelo investimento que tem. E tem o Beckham David, que a gente acompanha daqui a pouco a história dele no Sport Center. E o Flamengo vem aí com força máxima. O Wesley tá fora com lesão, o Gerson passou por uma cirurgia no rim, o Gabigol com essa questão da suspensão. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos. Então é isso aí, rapaziada, mais um vídeo aqui do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos aí diariamente, beleza, tropa? Então, de antemão já é isso aí, espero que vocês gostem, deixe o like, inscreva-se e, se Deus permitir, mais tarde voltarei com informações aí do Mengão atualizada e também, rapaziada, um pós-jogo aí, né, com reações de torcedores do Flamengo.